Prepare-se para um choque. O que você está prestes a descobrir vai abalar sua visão sobre uma das figuras mais santificadas do século XX. Madre Teresa, conhecida mundialmente por sua devoção aos mais pobres, guardava um segredo sombrio que só veio à tona nos seus últimos dias. Imagine uma luta interna tão intensa que poderia reescrever tudo o que pensamos saber sobre ela. Esta é uma história de polêmica, fé inabalável e questionamentos profundos. Você está pronto para desvendar a verdade oculta e confrontar a realidade por trás do mito? Este vídeo vai mudar para sempre a maneira como você vê Madre Teresa. Não perca um segundo. Madre Teresa, uma figura icônica mundialmente conhecida, dedicou sua vida ao serviço dos mais pobres e marginalizados. Desde jovem mostrou uma vocação profunda para a missão e aos 18 anos deixou sua família para se juntar às Irmãs de Loreto, na Irlanda. Mas, por trás da sua imagem de santidade, havia uma mulher com lutas internas profundas. Nos seus últimos dias, Madre Teresa compartilhou confissões que revelam um lado mais humano e vulnerável. Essas revelações nos fazem questionar: quem era realmente Madre Teresa? Durante décadas, Madre Teresa foi a personificação da caridade e do amor ao próximo. Fundou as Missionárias da Caridade, uma congregação que cresceu exponencialmente, prestando ajuda em vários países. No entanto, a imagem pública de Madre Teresa sempre foi cuidadosamente mantida. Suas confissões, que vieram à tona após sua morte, nos apresentam uma mulher que, apesar de sua fé inabalável, enfrentou momentos de dúvida e escuridão espiritual. Essas revelações nos mostram que, mesmo os mais santos, têm suas batalhas internas. O que torna essas revelações tão impactantes é a percepção de que Madre Teresa, apesar de seu trabalho incrível e dedicação inquestionável, era humana. Ela questionava sua fé, enfrentava momentos de desespero e, por vezes, sentia-se abandonada por Deus. Essas confissões não diminuem seu legado. Pelo contrário, humanizam sua figura e nos permitem entender melhor a profundidade de seu compromisso e sacrifício. Vamos explorar essas confissões e descobrir a verdade oculta por trás de sua vida de devoção. Para compreender a magnitude das revelações de Madre Teresa, é essencial relacioná-las com a base bíblica que guiou sua vida. A Bíblia, fonte de inspiração e direção para milhões de cristãos, oferece inúmeros exemplos de figuras que enfrentaram crises de fé. Assim como Jó, que questionou Deus em meio ao sofrimento, Madre Teresa também passou por períodos de dúvida. Essas experiências não a afastaram de sua missão. Pelo contrário, fortaleceram sua determinação de servir. Madre Teresa frequentemente encontrava consolo nas Escrituras, versículos como Isaías 41:10, que diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus." Eram um alicerce durante seus momentos de incerteza. Mesmo quando se sentia abandonada por Deus, ela se agarrava à promessa de que Ele estava sempre presente. Esta fé inabalável, apesar das dúvidas, é um testemunho poderoso de sua resiliência espiritual. A vida de Madre Teresa é um reflexo da fé prática descrita em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Suas ações de amor e compaixão eram uma expressão tangível de sua fé, mesmo quando seus sentimentos pessoais estavam em conflito. Essa dualidade entre ação e dúvida nos mostra que a fé verdadeira não é a ausência de questionamentos, mas a perseverança em meio a eles. Através de suas revelações, vemos uma mulher que, como muitos personagens bíblicos, navegou por tempestades espirituais, mantendo-se fiel à sua missão. Para ilustrar melhor a jornada espiritual de Madre Teresa, podemos olhar para exemplos bíblicos de figuras que enfrentaram crises de fé. O rei Davi, conhecido por seu coração segundo o de Deus, escreveu muitos dos salmos em momentos de angústia e dúvida.
No Salmo 22, do 1, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Este sentimento de abandono ecoa nas cartas de Madre Teresa, onde ela expressa um vazio espiritual semelhante. Outro exemplo poderoso é o do apóstolo Pedro, que negou Jesus 3 vezes antes de ser restaurado. Pedro passou por uma crise de fé significativa, mas essa experiência o fortaleceu e o preparou para liderar a igreja primitiva. Madre Teresa, assim como Pedro, enfrentou suas próprias negações internas e, através delas, encontrou uma força renovada para continuar sua missão. Essas histórias nos mostram que a dúvida e a luta são partes naturais da jornada espiritual, não sinais de fraqueza. As revelações de Madre Teresa sobre suas lutas internas oferecem um terreno fértil para a interpretação teológica. A teologia cristã frequentemente discute a noite escura da alma, um termo popularizado por São João da Cruz, para descrever um período de profundo sofrimento espiritual e aparente ausência de Deus. Madre Teresa viveu essa experiência intensamente, o que levanta questões sobre a natureza da fé e a presença de Deus nos momentos de escuridão. Do ponto de vista teológico, a experiência de Madre Teresa pode ser vista como uma prova de sua santidade. Muitos santos da Igreja passaram por períodos semelhantes, onde sua fé foi testada ao extremo. A ausência sentida de Deus pode ser interpretada como um convite para uma fé mais profunda e purificada, onde a confiança em Deus não depende de sentimentos, mas de um compromisso inabalável. Madre Teresa, através de suas confissões, nos mostra que a verdadeira fé é mantida mesmo na ausência de conforto espiritual. Além disso, sua luta espiritual desafia a percepção comum de que os santos estão sempre em perfeita comunhão com Deus. Sua honestidade sobre suas dúvidas e desespero nos lembra que a fé é uma jornada complexa e multifacetada. A teologia da cruz, que enfatiza o sofrimento e o sacrifício como caminho para a redenção, pode ser aplicada à vida de Madre Teresa. Sua dor e dúvida não diminuem sua santidade, mas a aprofundam, mostrando-nos que até os mais devotos podem atravessar vales de sombra e dúvida. As revelações de Madre Teresa sobre suas lutas internas não apenas iluminam sua própria jornada, mas também oferecem lições valiosas para todos nós. A confissão de suas dúvidas e incertezas nos lembra que a fé não é a ausência de questionamentos, mas a perseverança em meio a eles. Em nossas vidas diárias, todos enfrentamos momentos de dúvida e incerteza. As palavras de Madre Teresa nos encorajam a continuar buscando, mesmo quando a presença de Deus parece distante. Essas revelações também nos ensinam sobre a importância da honestidade espiritual. Madre Teresa não escondeu suas lutas internas, mas as compartilhou com seus confessores e, eventualmente, com o mundo. Esta vulnerabilidade é uma poderosa lição sobre a força que vem da transparência. Ao admitir nossas fraquezas, permitimos que a graça de Deus trabalhe em nossas vidas de maneiras profundas e transformadoras. Além disso, a jornada de Madre Teresa nos desafia a reconsiderar nossa própria prática de fé. Muitas vezes buscamos uma experiência espiritual sem falhas, mas a vida de Madre Teresa nos mostra que a verdadeira fé é forjada no fogo da adversidade. Suas lutas nos inspiram a abraçar nossas próprias batalhas espirituais com coragem e determinação, sabendo que Deus está presente, mesmo quando não sentimos sua presença. Em última análise, a experiência de Madre Teresa nos lembra que a fé é um compromisso contínuo que exige perseverança e confiança inabalável. Os testemunhos daqueles que conheceram e trabalharam com Madre Teresa oferecem uma visão profunda de sua vida e legado. Muitas pessoas que serviram ao lado dela nas missionárias da caridade compartilharam histórias de sua incansável dedicação e compaixão. Por exemplo,
Uma irmã relatou como Madre Teresa, mesmo nos seus últimos dias, continuava a cuidar pessoalmente dos doentes e necessitados, mostrando um amor incondicional e altruísta. Além dos testemunhos das irmãs, muitos dos pobres e doentes que receberam ajuda de Madre Teresa também compartilharam suas experiências. Um homem, que foi acolhido em um dos hospícios de Madre Teresa em Calcutá, contou como ela trouxe esperança e dignidade à sua vida, mesmo em seus momentos mais sombrios. Esses relatos nos mostram que, apesar de suas lutas internas, Madre Teresa teve um impacto profundo e duradouro na vida de incontáveis pessoas ao redor do mundo. Esses testemunhos pessoais não apenas destacam a dedicação de Madre Teresa, mas também humanizam sua figura. Eles revelam uma mulher que, apesar de suas dúvidas e incertezas, nunca deixou de amar e servir aos outros. Sua vida é um poderoso exemplo de como a fé e a ação podem se entrelaçar para criar um impacto duradouro. Os relatos daqueles que foram tocados por seu trabalho nos inspiram a seguir seu exemplo de amor e compaixão, mesmo em meio às nossas próprias lutas e desafios. As práticas espirituais de Madre Teresa são uma parte fundamental de seu legado. Ela acreditava firmemente no poder da oração e da meditação como ferramentas para fortalecer a fé e encontrar a paz interior. Todos os dias, Madre Teresa dedicava várias horas à oração, começando suas manhãs com uma meditação profunda e silenciosa, buscando orientação e força para enfrentar os desafios do dia. Além da oração, Madre Teresa também enfatizava a importância do serviço como uma prática espiritual. Ela via o cuidado aos pobres e doentes não apenas como um dever, mas como uma forma de estar em comunhão com Deus. Cada ato de amor e compaixão era, para ela, uma expressão tangível de sua fé. Essa abordagem prática à espiritualidade é um lembrete poderoso de que a verdadeira devoção se manifesta através de nossas ações cotidianas. Madre Teresa também praticava o silêncio contemplativo, uma forma de oração que envolve ouvir a voz de Deus no silêncio interior. Ela acreditava que, através do silêncio, podemos nos conectar mais profundamente com a presença divina e encontrar clareza e paz em meio às turbulências da vida. Essas práticas espirituais, combinadas com seu serviço inabalável, nos oferecem um modelo de como integrar a fé em todos os aspectos de nossas vidas, criando uma vida de devoção genuína e impactante. Como qualquer pessoa em uma jornada espiritual, Madre Teresa enfrentou muitos desafios e dúvidas. Uma das suas maiores lutas foi a sensação de estar espiritualmente vazia, sentindo a ausência de Deus em sua vida. Em suas cartas, ela descreveu essa sensação como uma escuridão profunda que durou quase 5 décadas. Esta revelação nos mostra que, mesmo os mais devotos, podem passar por períodos de aridez espiritual. Além das lutas internas, Madre Teresa também enfrentou críticas externas. Seu trabalho e métodos foram questionados por alguns, que criticavam a qualidade da atenção médica em seus hospícios e a gestão dos fundos arrecadados. Madre Teresa, no entanto, sempre respondeu a essas críticas com humildade, focando em sua missão de servir os mais necessitados. Esses desafios externos testaram sua resiliência e determinação, mas nunca a desviaram de seu propósito. Essas dúvidas e desafios são comuns a muitos de nós. A experiência de Madre Teresa nos ensina que a fé é um caminho cheio de obstáculos e questionamentos. Ela nos encoraja a persistir, mesmo quando a estrada é difícil, e a confiar que, através das nossas lutas, podemos encontrar uma fé mais profunda e autêntica. Suas revelações e respostas às críticas nos oferecem um exemplo de como enfrentar os desafios com graça e determinação, mantendo o foco em... As Escrituras oferecem várias soluções para as lutas e dúvidas enfrentadas por Madre Teresa.
A Bíblia nos lembra repetidamente da presença constante de Deus, mesmo nos momentos de escuridão. Em Jeremias 29:11, lemos: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Este versículo pode ter sido uma fonte de conforto para a Madre Teresa durante seus momentos de dúvida. Outra solução bíblica é encontrada em Filipenses 4, 6, 7, que nos aconselha a não nos preocuparmos com nada, mas a levarmos nossos pedidos a Deus em oração, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes. Madre Teresa praticava esta forma de oração constante, buscando paz e direção em meio às suas lutas internas. Esta prática nos lembra do poder da oração como uma ferramenta para encontrar conforto e clareza. A oração e a meditação foram pilares na vida espiritual de Madre Teresa. Ela acreditava firmemente no poder da oração para conectar-se com Deus e encontrar força e direção. Todos os dias, Madre Teresa dedicava tempo para estar em silêncio diante de Deus, buscando ouvir sua voz e sentir sua presença. Esta prática de meditação silenciosa era uma fonte de paz e clareza em meio às suas muitas responsabilidades e desafios. Madre Teresa também encorajava aqueles ao seu redor a adotarem práticas de oração e meditação. Ela via essas práticas como essenciais para fortalecer a fé e encontrar propósito e significado na vida diária. Em suas cartas, muitas vezes escrevia sobre a importância de reservar tempo para estar com Deus, independentemente das circunstâncias. Esta ênfase na oração constante é um lembrete poderoso de que a conexão com Deus deve ser uma prioridade em nossas vidas. Para nós, seguir o exemplo de Madre Teresa na prática de oração e meditação pode transformar nossa vida espiritual. Reservar tempo diário para estar em silêncio diante de Deus, meditar nas Escrituras e buscar sua presença pode nos ajudar a encontrar paz e direção em meio às nossas próprias lutas e desafios. A experiência de Madre Teresa nos mostra que, através da oração e meditação, podemos fortalecer nossa fé e encontrar uma conexão mais. Madre Teresa acreditava que a fé verdadeira se manifestava através do serviço aos outros. Sua vida foi um testemunho dessa crença, dedicando-se incansavelmente ao cuidado dos mais pobres e necessitados. Ela fundou as Missionárias da Caridade, uma congregação que se espalhou pelo mundo, prestando assistência a milhares de pessoas. Este compromisso com a ação comunitária é um exemplo poderoso de como a fé pode ser expressa através do serviço. Além do trabalho das Missionárias da Caridade, Madre Teresa encorajava a todos a se envolverem em ações comunitárias. Ela acreditava que cada pessoa, independentemente de sua condição, tinha algo a oferecer aos outros. Sua mensagem era clara: servir ao próximo é uma expressão de amor e fé. Esta abordagem prática à espiritualidade nos desafia a considerar como podemos, em nossas próprias comunidades, fazer a diferença através de atos de compaixão e serviço. A vida de Madre Teresa nos oferece uma visão poderosa de futuro e esperança. Apesar de suas lutas e desafios, ela manteve uma visão clara de sua missão e propósito. Sua dedicação incansável ao serviço dos mais pobres e necessitados é um testemunho de sua esperança em um futuro melhor. Madre Teresa acreditava que, através do amor e da compaixão, podemos transformar o mundo ao nosso redor, criando uma sociedade mais justa e amorosa. Além de seu trabalho imediato, Madre Teresa também tinha uma visão de longo prazo para o impacto de sua missão. Ela fundou hospícios, orfanatos e leprosários, expandindo seu trabalho a nível mundial. Sua congregação, as Missionárias da Caridade, continua a crescer e a prestar assistência a milhares de pessoas ao redor do mundo.
Esta visão de futuro e esperança é um lembrete poderoso de que nosso trabalho e dedicação podem ter um impacto duradouro, muito além de nossa própria vida. Para nós, a visão de futuro e esperança de Madre Teresa nos desafia a considerar como podemos contribuir para um mundo melhor. Seu exemplo nos inspira a manter a esperança, mesmo em meio às dificuldades, e a trabalhar incansavelmente por um futuro mais justo e amoroso. A experiência de Madre Teresa nos mostra que, através da fé e do serviço, podemos fazer a diferença e deixar um legado duradouro de amor e compaixão. As revelações de Madre Teresa sobre suas lutas internas nos oferecem uma visão profunda de sua vida e fé. Sua honestidade sobre suas dúvidas e incertezas nos desafia a examinar nossas próprias jornadas espirituais. Madre Teresa nos mostra que a verdadeira fé é uma jornada contínua, cheia de altos e baixos, e que a perseverança em meio às dificuldades é um testemunho poderoso de nosso compromisso com Deus. Suas experiências nos encorajam a abraçar nossas próprias batalhas espirituais com coragem e determinação. Ao longo de sua vida, Madre Teresa nos ofereceu um exemplo poderoso de amor e serviço. Sua dedicação incansável aos mais pobres e necessitados, combinada com suas práticas espirituais de oração e meditação, nos inspira a viver nossa fé de maneira prática e significativa. Através de suas ações, ela nos mostrou que a verdadeira devoção se manifesta através do serviço aos outros e que cada ato de compaixão pode ter um impacto duradouro. E agora, queridos amigos, a jornada não termina aqui. Inspirados pela vida e exemplo de Madre Teresa, somos chamados a agir. Pergunte-se: como posso aplicar esses princípios em minha própria vida? Talvez seja através do voluntariado em sua comunidade, ajudando os necessitados ou simplesmente sendo uma fonte de apoio e amor para aqueles ao seu redor. Cada pequena ação conta e pode ter um impacto duradouro. Se você se sente tocado por essa mensagem, não guarde isso para si. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos inspiradores. Sua participação é crucial para que possamos continuar espalhando mensagens de fé, amor e compaixão. Deixe um comentário abaixo, compartilhe suas reflexões e conte-nos como você pretende fazer a diferença em sua comunidade. Vamos juntos, inspirados pelo exemplo de Madre Teresa, transformar nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Lembre-se, a verdadeira fé se manifesta através do amor e do serviço. Juntos, podemos criar um impacto duradouro e fazer do mundo um lugar melhor. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos.